estou aqui nesse compromisso, com toda satisfação, sendo convidada hoje por nossa querida Bia, que hoje tem uma outra agenda e pediu para a gente vir aqui participar junto com vocês e só dizer que é sempre uma honra estar com vocês, né, nesse aprendizado, porque é exatamente isso, a gente aprende a ler para ensinar os camaradas, e é nesse coletivo, nessa ciranda sempre, que a gente caminha. E o Paranauê não faria diferente para vocês, né? Estamos aqui todos nessa ordem de aprendizado, né? É, nessa ordem de entender mesmo como é que a gente consegue lidar com os Paranauê aí da cultura, né? Eu vou começar lembrando para vocês que a gente já falou, algumas pessoas fizeram parte aqui da nossa aula presencial e a gente falou sobre isso. Então, todas as vezes que nós vamos participar, seja lá aonde estivermos e como estivermos, se temos ou não temos, daí boas-vindas a todos os mestres, mestras, todos os fazedores de cultura, trabalhadores da cultura que estão presentes conosco, mas o ideal é que a gente se autodescreva, né, para que a gente possa trazer aí para a gente a responsabilidade e a participação total. Então, eu sou Roberta Arruda, uma mulher de pele clara, cabelos cacheados hoje amarrados, né? Com um pompom no alto, estou com fone de ouvido azul para falar melhor com vocês, estou usando um casaquinho de crochê feito pelas mulheres do artesanato aqui da minha cidade, né? Estou atrás de mim, tem uma estante coberta de livros, falando aqui, fazendo referência também ao artesanato da Bahia, e nós vamos dar início mais uma vez ao nosso programa, que é esse programa lindo, esse projeto que tem sido para todos nós uma conquista, para todos nós o nosso lugar de ocupação, enquanto fazedor de cultura, enquanto trabalhador da cultura, que está querendo aí saber exatamente sobre esses paranauês, né? Paranauê da cultura, né? Como é que a gente consegue tudo isso? Então, essa alegria de estar mediando com vocês é extremamente importante. Ver a proporção que esse projeto, que o Paranauê, né, com iniciativa, como a proponente aí, a Casa da Capoeira Pelourinho, através do nosso mestre Pitbull, né, fruto de uma emenda parlamentar destinada ao Ministério da Cultura, tem esse objetivo, né, gente, de fortalecer nosso Sistema Nacional de Cultura, de ampliar os instrumentos de participação social através de formação e fortalecimento. Então, assim, com todo o amor para os agentes culturais, para toda essa galera em Salvador mesmo, né, eu quero muito saudar a toda a equipe do Paranauê que está aqui conosco, saudar o mestre Pitbull, saudar a todo o pessoal que faz parte, ao nosso convidado que chegou aqui com a gente, que vai nos acompanhar hoje, né? Então, assim, utilizar esse momento como instrumento mesmo de transformação, né? E a gente entender, a gente vem falando aí desde abril, debatemos direito de cultura e patrimônio, no último encontro nosso presencial, debatemos sobre economia criativa, vocês aí, quem participou presencial, participou aí de uma comercialização. Vocês, de vez em quando, vão ter um barulhinho, se vocês estiverem escutando. Eu moro próximo a uma BR aqui, tá? Então, vai ter sempre alguém, um barulhinho por trás, é porque estou bem próximo, mas eu estou já pedindo desculpa para vocês. Mas, enfim, hoje, né, falando sobre memória, sobre identidade, sobre pertencimento, sobre preservação e tradição, lembrar que a nossa próxima aula, para além de hoje, teremos o nosso encontro na quinta-feira, com um grande convidado também conosco. Hoje nós vamos falar de direitos culturais e patrimônio, com o nosso convidado que está aqui conosco, daqui a pouco eu chamo ele, que é o Alexandre Aguiar, e nós vamos falar na quinta-feira sobre financiamento e capacitação de recursos, com Alex, que ele é um dos produtores culturais, trabalha no IDERB, né? Traz vários conhecimentos e profundidades nesse assunto, mas a gente fala dele depois. Mas eu queria mesmo convidar aqui conosco, né, essa figura que se colocou super à disposição, super feliz em falar, trouxe aí para a gente várias possibilidades. Eu tenho certeza que
que vai ser um alimento aí para a gente, que é da cultura, que está aí querendo entender mesmo quais os nossos direitos e como que a gente precisa fazer para acessar esse direito, para que chegue exatamente para a gente ali das comunidades, de cada lugar, de cada coletivo, de cada local que a gente faz parte. Então, sem muitas delongas, porque eu acho que ele precisa vir para a gente, para conversar conosco, eu gostaria que vocês recebessem aí, mesmo e ouvisse, compartilhasse, bebesse dessa fonte. Alexandre Almeida de Aguiar, advogado, especialista em direito previdenciário, participa do grupo de estudos e pesquisas de direitos culturais da Universidade de Fortaleza, JET-DC, da Unifor, é membro do Núcleo de Pesquisa em Direito de Patrimônio Cultural, MEPAC, da UFOP, associado efetivo do Instituto de Direito e Patrimônio de Cultura do Brasil, IDPC Brasil, é ex-presidente da Comissão Especial de Cultura e Entretenimento da OAB Bahia, então, assim, no triênio 2022 a 2024, então a gente só vai poder aí, só pede quem quer, chama o pessoal, diz que dá tempo de chegar, porque a gente vai começar. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo, traz aí dos teus Paranauê para a gente aqui, para a gente junto entender mais o que é possível. Boa noite. Boa noite, Roberta, querida Roberta Arruda, obrigado pela gentil apresentação. Fico aqui lisonjeado por colocação tão afetiva a respeito da minha figura. Quero aqui, através da Roberta, cumprimentar a todas as pessoas que estão presentes nessa sala, né? A Aline Ferreira, nossa leitora de Libras, enfim, todas as pessoas que se dispuseram a tirar essa horinha aqui para que a gente possa conversar sobre direitos culturais e direito do patrimônio cultural aplicado à economia da cultura, né? Aplicado à economia criativa, que é o tema principal do módulo aqui que vocês estão trabalhando nesse Paranauê que, que tanto nos alegra em dialogar acerca das questões relacionadas ao setor cultural. Bem, como uma forma de tentar introduzir esse assunto, eu pretendo aqui iniciar minha abordagem falando um pouco do que me motivou, né, e o que me trouxe até aqui, né, em todos esses anos que eu me dedico à participação no estudo dos direitos culturais e direito do patrimônio cultural. Eu sou um advogado radicado aqui no interior da Bahia, eu sou natural de Vitória da Conquista, né, mas escolhi residir na cidade de Lençóis, que é uma cidade de apenas 10 mil habitantes, e a partir da cidade de Lençóis eu tive o meu primeiro contato com os direitos culturais, mais especificamente com a defesa dos direitos autorais na fotografia, o que é um tema assim bem específico dos direitos culturais lá no ano de 2009. Depois eu tive uma missão cidadã, vamos assim dizer, de defender um teatro, a praça de um teatro, que foi a Praça do Teatro de Arena de Lençóis, onde nós fizemos uma ação popular para evitar a privatização do teatro e manter aquela praça com o teatro de arena à disposição do povo, ao uso comum de todos da comunidade local de Lençóis e seus visitantes. Um pouquinho adiante, eu tive a felicidade de participar a convite da Associação Sociedade União dos Mineiros, uma instituição secular na cidade de Lençóis, relativa aos mineradores, antigos mineradores de diamantes daquela cidade, e me convidaram para defender o patrimônio cultural imaterial de Lençóis, com o pedido de registro da festa do padroeiro dos garimpeiros de Lençóis, Senhor Bom Jesus dos Passos. E assim fizemos o pedido de registro da festa como patrimônio cultural da Bahia e também patrimônio cultural do Brasil. Esse registro logrou acontecer em 2023. Em janeiro de 2023 passou a ser patrimônio cultural da Bahia e agora no mês de março, dia 11 de março de 2026, nós alcançamos o reconhecimento como patrimônio cultural e material do Brasil a essa festa de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos de Lençóis. E eu fui
felicitado com a oportunidade de advogar essa causa. E isso me trouxe a oportunidade de conhecer pessoas ligadas à defesa dos direitos culturais, ligadas à defesa do direito do patrimônio cultural, e a começar a estudar esse tema, que é um tema que me é tão caro. Eu sou um rapaz branco, de aproximadamente 1,70 m, estou vestindo uma camisa de botão cinza, utilizando um óculos, né? Estou sentado aqui numa sala com o espaço de um armário ao fundo, uma estátua da justiça e uma fotografia dos meus familiares, da minha família, num porta-retrato, e a parede ao fundo com uma janela. A parede é de cor amarelada, né, em tom claro. Então, é importante contar um pouquinho sobre mim e sobre essa trajetória na defesa dos direitos culturais, porque foi a partir dali que e do direito do patrimônio cultural, a partir dali que eu pude me envolver com esse conhecimento, que é um conhecimento, vamos dizer assim, fora do eixo da advocacia que normalmente é exercida no cotidiano do expediente forense brasileiro. Então, eu lido com um direito alternativo, um direito crítico, né? E essa criticidade desse direito é que nos leva a compreender aspectos da vida da sociedade brasileira, do povo brasileiro, e a importância desse direito, que é um direito humano fundamental. Os direitos culturais, o direito do patrimônio cultural são direitos fundamentais. Os direitos relacionados à cultura são direitos fundamentais. Eles estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e eles chegaram ao Brasil na Constituição Federal de 1988. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, lá de 1948, reconheceu esses direitos lá no artigo 22 e 27, e a Constituição Federal traz esses direitos relacionados à cultura lá no artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Esses direitos são considerados novos direitos. Mas não são tão novos assim, já estava lá na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, estavam. Porém, a gente só passa a saber da existência desses direitos quando a gente toma conhecimento e consciência deles. É por essa vertente que eu defendo que estes são novos direitos. E eles estão como novos direitos no campo dos direitos da solidariedade, né? São direitos no campo do direito da solidariedade, que vamos dizer assim, um sinônimo do que seria os direitos da fraternidade, lá na Revolução Francesa. Liberté, égalité e fraternité. Hoje, a fraternidade mencionada na Revolução Francesa é tratada como solidariedade. Então, são direitos da solidariedade entre os povos, da amizade. São direitos que tratam da amizade entre os povos e nos coloca nesse emaranhado de relações que diz muito da nossa essência enquanto indivíduos, né? O direito do patrimônio cultural cuida dessa nossa herança em relação aos bens materiais e imateriais, as tradições e conhecimentos que formam a identidade do nosso povo, né? Então, o direito do patrimônio cultural se conceitua por essa lógica. Por sua vez, os direitos culturais, né, que estão ali no artigo 215 da Constituição, precisam ser garantidos pelo Estado. Eles têm uma conceituação que nos leva a compreendê-los a partir das artes, das memórias coletivas e dos saberes, né, da transmissão desses saberes, dos fluxos de saberes. Então, os direitos culturais estão embebidos nessas linguagens, nessa fonte, e ele traz vamos dizer assim, um arranjo, né, bem detalhado, bem, vamos dizer assim, sutil, na interpretação.
né? O que é cultura? A cultura a professora Marilena Chauí, nos explica, né, que a cultura é exatamente essa capacidade de ocupar os espaços vazios através das linguagens simbólicas por meio do trabalho. Então, a cultura é essa capacidade de ocupar esses espaços com as linguagens. E as linguagens, ela vem das diversas formas de manifestação e de expressão das pessoas no universo das relações humanas. Então, os direitos culturais, por sua vez, ganham aqui no Brasil uma teoria a qual eu me filio, né, e eu tenho assim um carinho especial pela construção dessa teoria, que é a teoria dos direitos culturais, fundamentos e finalidades, do professor Francisco Humberto Cunha Filho, lá do Ceará, que traz o entendimento de que os direitos culturais são aqueles afetos às artes, como já mencionei aqui, às memórias coletivas e aos fluxos de saberes, que nos permite conhecer honestamente o nosso passado, antever, interferir ativamente no nosso presente, antever e, quem sabe, até planejar o nosso futuro, sempre preocupado no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana e na paz. Então, esses são os direitos culturais na forma da teoria dos direitos culturais, fundamentos e finalidades, que diz o que é e para que é que servem esses direitos. Então, nós precisamos ter essa compreensão dos direitos culturais, tomar consciência da existência deles e também ter compreensão dos direitos do patrimônio cultural, tomar consciência da existência deles e saber utilizá-los nas relações humanas, no ambiente de sociedade, para tirar melhor proveito disso, do ponto de vista das dimensões que esses direitos alcançam. A teoria dos direitos culturais, fundamentos e finalidades, a gente costuma chamar de a teoria multidimensional dos direitos. Que dimensões dos direitos culturais são essas, né? As dimensões simbólicas, a dimensão cidadã, a dimensão econômica. E quando a gente fala dessas três dimensões, a gente lembra logo de um CPF que está lá nos sistemas de cultura dos municípios, do Estado, da União, né, do Distrito Federal, que é o CPF da cultura, né? Que traz lá no Sistema Municipal de Cultura, no Sistema Estadual de Cultura, as dimensões aplicadas, né? Aplicadas do ponto de vista simbólico, cidadão e econômico, e divide esses valores no Conselho de Cultura, no Fundo de Cultura e no Plano de Cultura, exatamente para abranger a dimensão simbólica, cidadã e econômica na organização dessa lógica, desse direito. Esse direito, que é um direito também do ponto de vista da classificação doutrinária, um direito difuso e coletivo. O direito cultural é um direito coletivo, por isso estamos aqui em grupo, dialogando sobre esse direito. É um direito coletivo, difuso, individual homogêneo. Por que individual homogêneo? Se a gente entrar no restaurante e estiver tocando uma música, todas as pessoas vão poder ouvir a música ao mesmo tempo, terão o direito de ouvir aquela música ao mesmo tempo. E a partir da execução daquela música, possivelmente poderá ser cobrada uma taxa, né? Um valor de recolhimento do ECAD pelo direito autoral da execução daquela música num ambiente de livre acesso ao público. Então, eu estou aqui dando a dimensão desse direito para que vocês possam compreender que ele é um direito individual homogêneo. Além de ser um direito individual homogêneo, nós estamos falando de um direito que é sistêmico. Assim como o direito à saúde, existe o Sistema Único de Saúde, nós temos um direito à cultura, o direito cultural, que é
firmado em cima de um sistema, que é o Sistema Nacional de Cultura, sistema esse que nós estamos buscando agora nessa etapa, nessa página da vida brasileira, a sua complementaridade sistêmica a partir da retomada do Ministério da Cultura, é o que foi proposto pelo governo em exercício, é o que está sendo democraticamente construído para que possa ser realizado na vida da sociedade brasileira essa dimensão sistêmica do direito cultural. O direito cultural é também um direito de minoria. Por quê? Porque eu posso cantar uma música aqui, mas nem todas as pessoas podem ter interesse em ouvir a música que eu estou cantando. E aí eu vou exercer o direito de cantar a música, ninguém pode me impedir de cantar a música pela minha liberdade de expressão artística. Entretanto, subjetivamente, as pessoas podem optar por não querer ouvir a minha música. Então, ele é um direito de minoria e é um direito contra-majoritário, que é exercido contra todos, porque eu posso subir no palco para encenar um espetáculo teatral, mas nem todas as pessoas podem querer ver o espetáculo teatral que eu estou encenando. Eu não sei se fui claro na minha explicação, para que vocês compreendam o viés de minoria e o viés contra-majoritário desses direitos culturais. E também é um direito, além de ser um direito sistêmico contra-majoritário, né, é um direito que tem em sua, vamos dizer assim, em sua conjunção de valores, né, em sua conjunção de valores, um conteúdo de que ele tem, do ponto de vista do Estado, o dever objetivo de ser garantido. Mas do ponto de vista do cidadão, o direito subjetivo de acessá-lo ou não. O Estado tem que garantir uma biblioteca para que as crianças possam ir à biblioteca. Isso é um dever objetivo do Estado. Por sua vez, do ponto de vista do cidadão, ir à biblioteca ou não, acessar a biblioteca ou não, é um direito subjetivo facultativo. Não é obrigatório a pessoa ter que ir à biblioteca, mas é necessário que o Estado obrigatoriamente faça que a biblioteca exista. Então, por quê? Porque existe um compromisso com a leitura, com a universalização da leitura. Esse compromisso é um compromisso constitucional. Então, nós temos que compreender da garantia dos direitos culturais, né, da proteção do direito do patrimônio cultural, da promoção do direito do patrimônio cultural como dever do Estado, como responsabilidade objetiva, né? E, por sua vez, usufruir desses direitos um interesse subjetivo da cidadania, né? O país está, nesse momento, se importando para uma quadra do desenvolvimento, para uma quadra da inovação, para uma quadra que busca exatamente, com a afirmação desses direitos, permitir que as pessoas, a partir da organização que os estados melhor sedimentar, melhor alicerçar as bases de efetivação desses direitos, para que se alcance infraestrutura de acesso aos direitos culturais, os teatros, os museus, os cinemas, os cineclubes, e tudo isso vai chegar numa construção de um conjunto normativo. Esse conjunto normativo infraconstitucional é o que vem feito a partir desse momento de revisão da postura da cidadania brasileira face à cultura. E isso tem sido muito bem recebido do ponto de vista democrático
e do exercício da cidadania no Brasil, com a efetivação de normas como o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, normas como o marco regulatório do fomento à cultura, que estabelece um novo modelo de pactuação entre a sociedade civil e o Estado nas atividades culturais. Essa é uma cultura que ela é reconvexa. Como assim reconvexa? A economia da cultura é reconvexa? Em que sentido, Alexandre? No sentido, quando você entra na Bahia, você entra na Bahia de Todos os Santos, você tem o recôncavo. O contrário do recôncavo é o reconvexo. Então, percebam que o recôncavo é a parte interior do útero da mamãe, quando vai gerar o bebê. O reconvexo é a parte Alexandre? exterior da barriga da mãe, quando o bebê está sendo gerado. Então, as relações. Oi. Oi, Alexandre. Sua internet está oscilando um pouco. Eu achei que fosse a minha, inclusive, mas percebi aqui o pessoal também está falando, né? Para a gente estar cortando um pouco o áudio. Né? Você consegue me ouvir bem? Consegue me ouvir bem, Alexandre? Pronto. Então, está cortando um pouco o seu áudio, o pessoal também. Eu achei que fosse a minha internet, mas aí vi aqui o pessoal falando. Então, realmente, vamos acompanhando para ver. Mas aproveitando que você chegou na Bahia, e Oi, aí eu também vou te dar. Oi, chegou. Tá me ouvindo agora? Tá melhor? É porque o pessoal está falando, eu também eu tinha estou percebido aqui, ouvindo mas achei bem. que Vocês fosse a estão me minha ouvindo internet. bem? Quando nós estamos no interior, dá essa sensação, né? Agora tá bom. Mas aí, aproveitando esse gancho, para a gente não perder o gancho, e já que você já entrou na Bahia, e é isso que eu quero trazer para você, para a gente falar um pouco, a maior parte do pessoal do Paranauê, de todos os nossos fazedores de cultura e trabalhadores da cultura do Paranauê, elas se centralizam aí em Salvador, né? Elas estão exatamente nos seus territórios, nas suas comunidades. E aí você fala muito da questão do direito, de que nós temos esse direito que está aí garantido pela Constituição, e nós sabemos disso, que nesses últimos 4 anos nós temos tido um levantamento aí do Ministério da Cultura que a gente volta com o Ministério com tudo, dando a possibilidade desse direito para as pessoas. Eu queria saber com você, já sabendo que a Constituição brasileira reconhece a cultura, né, como direito fundamental da população, que ela reconhece que a gente tem essa possibilidade, principalmente que Salvador, que é uma cidade garantida e com tantos agentes comunitários, com tanto acesso à cultura, reconhece o seu patrimônio material e imaterial. Por que, Alexandre, ainda é tão difícil a gente ter acesso às comunidades, né, aos coletivos? Porque essa cultura que é por direito garantido, é tão difícil esse acesso. Como é que a gente faz para chegar? Como é que essa Constituição que nos garante tanto nos ajuda a fortalecer esse direito, né, à cultura em seus territórios? É um direito difuso. É um direito difuso. Ele está aí. Ele está aí. Porém, é, os mecanismos para alcançá-lo, num estado onde existem desigualdades, e que existem elites que se sentem donas do Estado, dificilmente o Estado vai se preocupar com prover uma biblioteca para quem está lá na ponta. Porém, os movimentos de base, as periferias, elas estão vivas, elas estão antenadas ao processo, por exemplo, dos pontos e pontões de cultura da Lei Cultura Viva, que é a Lei 13.018 de 2014. Então, existiram conquistas ao longo da democracia brasileira, da nova república, pós-Constituição de 88, mas que algumas chegaram e outras não. A Lei Nacional de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313
conhecida como Lei Rouanet, criou o PROAC, Plano Nacional de Incentivo à Cultura. Esse plano, a Lei Rouanet passou de lá até aqui sem chegar nas regiões brasileiras, e só agora foi instituído o Lei Rouanet Nordeste, o Lei Rouanet Norte, o Lei Rouanet Periferias, o Lei Rouanet Interiores, com a captação de recursos orientados a projetos que possam sair do eixo Rio-São Paulo e, vamos dizer assim, descentralizar o fomento no incentivo à cultura, e assim existir atividade cultural em lugares além do eixo Rio-São Paulo. Isso é um acontecimento. Mas voltando aqui à dimensão reconvexa da cultura, eu costumo falar que os direitos culturais, em sua dimensão econômica, ele é reconvexo, e ele forma, com as trocas simbólicas, quando a gente faz uma troca simbólica, ele faz uma ingestão, ele injeta no outro um patrimônio, um bem, e ali se transforma, e aquilo vai se multiplicando com o poder da linguagem simbólica, da cidadania, e isso favorece o desenvolvimento econômico. Como é isso? Eu menciono que o reconvexo é exatamente a linha circular externa à barriga da mamãe. E uma vez disseram ao Caetano Veloso que os artistas não serviam para nada, em uma crítica a Maria Bethânia. Então, o Caetano Veloso, para dar uma resposta ao jornalista que disse isso, compôs uma música que diz bem assim: eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que canta a destemida Iara, água e folha da Amazônia. Essa é a dimensão econômica. Essa é a econômica. Como pode, através da voz de um indivíduo cantada, o Saara jogar suas areias nos carros lá na Itália, em Roma? Como pode isso? Isso só pode ser feito através da cultura. Então, a cada R$ 1 investido na cultura, R$ 7,49 retornam na economia. R$ 7,49 retornam na economia. Com esse valor cultural, desse reconvexo, dessa noção reconvexa do gráfico. O gráfico é um reconvexo, forma uma barriga de desenvolvimento, numa crescente. Então, essa é a pauta do desenvolvimento da cultura. A cultura que eu estou trazendo aí para vocês, o mapeamento. Alguém pediu aí, levantou a mão. Se quem quiser falar, fica à vontade, ou vai ter um momento específico, eu estou à disposição. Então, vamos fazer o seguinte, Alexandre, vamos fazer o seguinte, Vini, pessoal, vamos ou guardar as nossas perguntas mais para o final que nós abrimos, para a gente dar continuidade, ou escreve no chat, que aí a gente vai acompanhando e de repente ele vai respondendo, para que a gente possa adiantar, por conta da questão do tempo mesmo, né? Se a gente abre, mas existe a possibilidade. Lembrar vocês, mais uma vez, que daqui a pouco vai abrir aí a lista de presença para que vocês possam assinar. Lembra que é só clicar no link e responder lá o formulário, tá bom? Para que vocês tenham direito à certificação. E trazer essas possibilidades. A gente tem aqui, Alexandre, já algumas arguições aqui no chat que as pessoas estão fazendo diante das suas falas, que é bem legal da gente poder ouvir um pouco, né? O pessoal está falando muito que, mesmo sabendo que é pontão, pontinho de cultura, tem a grande barreira que é a burocracia dentro desse direito, né? Então, a gente continua tendo aí essa coisa do acesso à informação, né? Que exige, que é pouco divulgado,
E aí a gente precisa entender, né? A Tatiana fala, para a população ter acesso aos grandes teatros, temos que pagar caro, acaba ficando somente para a pequena parcela da sociedade, que são as elites, e pensar nessa possibilidade mesmo de dizer que a fatia da cultura de Salvador, que eles trazem para esse território mesmo, que é algo exclusivo, acessível somente para as classes dominantes, e, sobretudo, a filtragem que vem através dos tickets médios, né, o valor de entrada dos ingressos. Então, dentro dessas possibilidades desse direito, que eu acho que esse pessoal, a gente tem muita gente de São Cristóvão, tem muita gente de Cajazeiras, tem muita gente que exatamente das comunidades, compreender, a gente já percebe aí que existe uma descentralização desses territórios. Essa semana acabou de inaugurar em Cajazeiras, inclusive, uma sala para o audiovisual, de cinema, né? E aí a gente vai tentando entender e compreender, mas ainda tem esse olhar para a cultura. Você vê que os próprios fazedores de cultura que estão à ponta estão trazendo para a gente essas dificuldades. Então, dentro da base desse direito, eu concordo com você, essa resposta de Caetano é muito potente, inclusive para a época, onde a gente não conseguia nem ter essa fala, de repente ele que está ali consegue trazer isso e dizer quem é você para julgar exatamente a gente que está aqui, fazendo e transformando, quem é essa pessoa. Mas, no entanto, aí a gente, quais são, o que é que a gente precisa fazer, quais são as possibilidades que nós temos aí, dentro do que já nos é garantido, de transformar, de ter acesso sem menos burocracia, se já existe um olhar para o direito para isso. A gente tem aí hoje o marco regulatório da cultura, que já traz aí para a gente algumas possibilidades, mas os caminhos, as construções, elas são coletivas, o que é possível? É, é importante olhar, do ponto de vista da dimensão econômica da cultura, o que é que está acontecendo com os recursos da cultura. Os recursos da cultura eles estão sendo descentralizados. Eles estão sendo trazidos para uma vertente fora dos eixos Rio-São Paulo. Fora do eixo Rio-São Paulo, ele está vindo para a região sul, sudeste, para a região nordeste, para a região norte. Nessas regiões existem pessoas habilitadas para se tornarem projetistas. Então, nós precisamos investir maciçamente através das nossas organizações de sociedade civil, como a Paranauê, como o CEPAC, como o IDASE e outros, na formação de pessoas que estejam capacitadas para elaborar projetos, prestar contas e ter a condição de promover entrega. Esse é o ponto central. Os mecanismos, as normas, as regras necessárias para alcançar os objetivos finalísticos do acesso à cultura estão presentes. Nós já temos vasta conquista. O que nós precisamos fazer agora é nos organizar para efetivamente entender a dinâmica da economia criativa. E que essa dinâmica da economia criativa. Oi, me escutam? Vinícius está sem Então, ouvir. é porque tá caindo, é porque de fato a gente está tendo uma falha no áudio um pouquinho. Não sei para Vinícius como está chegando. Eu consigo te ouvir, mas pode ser que realmente algumas pessoas tenham dificuldade, né? Aí eles estão falando que o áudio está Foi o Paulo cortando um Francis, pouco. viu? Em resposta aí ao Johnny Neto, foi Sim, o foi Paulo Paulo Francis. Francis. O jornalista em questão, acho que Paulo Francis já não é mais pessoa viva entre nós. Então, esse conteúdo, esse conjunto de valores que o conjunto sistêmico dos direitos culturais vem possibilitando com a complementaridade sistêmica, tem avançado ao ponto de nos permitir agora organizar os setores da sociedade que têm acesso para que possam passar a ter acesso, sobretudo as periferias. Eu entreguei aí ao pessoal do Paranauê
um texto da minha autoria, que deve ter sido compartilhado entre os colegas que aqui estão presentes, foi o texto da contribuição do Parlamento baiano na efetivação de normas que asseguram, efetivam os direitos culturais. E a lei que eu levei ao encontro foi a Lei Mestre Moa do Catendê, a lei estadual Mestre Moa do Catendê, que, por iniciativa, na ocasião da deputada, salvo engano, Olívia Santana, estabeleceu a regra de salvaguarda e incentivo à capoeira no estado da Bahia. Lá está se criando os conselhos, está se criando os convênios entre as secretarias, Secretaria de Educação, a inclusão da capoeira nas escolas. Então, todos esses são mecanismos que precisam ser observados para que possa ser levado aos mestres, aos contramestres e aos professores de capoeira, por meio de projetistas, para facilitar a indução desses projetos que possam chegar lá na ponta e mostrar que a capoeira está inserida num conjunto de proteções e valores capazes de estabelecer uma dinâmica de economia criativa para que pessoas possam viver da capoeira, sabe? A Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, artigo 2º, inciso 2, a linha D, fala do pagamento por serviços culturais. É a Lei 14.119 de 2021. Então, o mestre de capoeira que utiliza da mata para tirar o caule da biriba e fazer o berimbau, para pegar a cabaça e fazer a cabaça do berimbau, ele presta um serviço cultural de natureza ambiental e precisa ser incluído na política nacional de pagamento dos serviços ambientais, para que ele receba recursos e esses recursos possam se tornar divisas efetivas, onde, na gama de valores alcançados pelo setor da economia criativa, e que isso passe a contar como emprego e renda. Para fazer a lei Mestre Moa do Catendê, foi preciso derrubar um entendimento de que só quem poderia dar aula de performances físicas na escola são os professores de educação física formados pela Escola de Educação Física. Mas o mestre de capoeira não teve a chance de ir na universidade fazer um curso de educação física. Porém, ele tem formação humana, popular, que atravessa décadas para poder ensinar capoeira às crianças na escola tranquilamente. E a lei autorizou isso. Então, são detalhes que harmonizam a construção dos interesses, certo? Para que esses interesses possam chegar à comunidade. Eu vou falar aqui, por exemplo, do circo, porque eu senti eu tive a intuição aqui na fala de Roberta que vocês estão querendo mais ou menos saber. Por exemplo, o circo, eu também mandei um texto aí sobre uma produção sobre o circo no 2º Seminário Nacional de Direito do Patrimônio Cultural, para que os colegas possam compartilhar o texto entre vocês. É preciso que o setor cultural abrace o circo, certo? E os projetistas, as pessoas que fazem projetos, etc., construam elementos para poder alcançar mecanismos que possibilitem os circos serem recebidos nas comunidades periféricas. Porque dentro do circo, o circo é a manjedoura das artes. Dentro do circo, nós temos todas as artes corporais possíveis, dos malabares ao equilibrismo, ao trapézio, enfim, as diversas formas, né, a palhaçaria, as diversas formas de expressões corporais mais diretas que as artes possibilitam do ponto de vista cênico estão dentro do circo. Mas o circo também pode receber um
uma tela e projetar um filme como se um cineclube fosse. O circo pode desempenhar um show musical, basta botar os equipamentos sonoros necessários para essa finalidade. Um cantor pode se expressar dentro do circo, e o circo tem condição de arregimentar pessoas e funcionar como se fosse um teatro interiorizado, levado aos rincões do país de maneira mais ampla possível. O nosso desafio é garantir direitos humanos aos circenses, é permitir que existam praças para os circos, praças com calçamento adequado, com situações de estacionamento adequada, com sanitário para os circenses e para o respeitável público, com água potável disponível, porque os circenses vão levados para esses lugares, não tem água potável, não tem um lugar para se banhar. Então, os municípios precisam ser provocados pela comunidade cultural para que façam essa cadeia da cultura existir, esse ciclo da cultura existir, incluindo o circo, e que o circo alcance uma nova forma de ser recebido e que isso ingresse na economia criativa e que os projetistas façam projetos para levar as crianças em idade escolar pelo menos 2 vezes ao ano no circo. Assim como o presidente Lula falou ano passado, que nós precisamos comer 3 vezes ao dia, a criança brasileira precisa ir ao circo pelo menos 2 vezes ao ano. Essa lógica de levar a criança ao circo pelo menos 2 vezes ao ano tem a ideia de encontrar uma empresa de grande porte que faça renúncia fiscal pela Lei Rouanet e que entregue esse recurso diretamente no Fundo Municipal de Cultura de cada município que vai receber o circo, administrado pela autonomia do setor cultural, através dos conselhos de cultura, através da lógica estrutural da democracia da cultura. Essas perspectivas são as perspectivas que balançam o sentimento de organização da estrutura popular de defesa dos direitos culturais. Porque, de outra maneira, com todo respeito, a estrutura do shopping center, a estrutura das escolas de grande quilate que existe, a periferia não vai acessar se a própria periferia não fizer a sua parte. Nós temos que usar os instrumentos da lei para fazer a nossa parte e deixar de lado a estrutura dos grandões, porque eles não nos querem lá. Existe uma disputa disputa simbólica pelo espaço da cultura. Existe uma disputa pela narrativa da cultura. Isso é Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, na obra Economia das Trocas Simbólicas. E se vocês forem mais longe, pegar a obra de Michel Foucault, Microfísica do Poder. Quando Michel Foucault veio na Bahia, meu pai estava matriculado no curso de filosofia da UFBA, professor Itamar. E ele chegou e veio para dar uma aula na faculdade de São Lázaro, lá na faculdade de... Meu Deus. Esqueci o nome da filosofia da UFBA aqui agora. E ele veio para dar a aula na faculdade de filosofia da UFBA, e o nome da palestra era Malhas do Poder. Então, Michel Foucault foi perguntado em alguns aspectos, e ele estava trazendo palavras sobre as suas obsessões, falando de poder, falando de sexualidade, falando de liberdade, falando da loucura, todos esses aspectos que vamos dizer assim, compunham os objetos de estudo de Michel Foucault. E em um dado momento ele disse assim, o poder está no corpo do ser, o poder está no nosso corpo. Precisamos dominar a sexualidade para nos desvencilhar do sexo.
Michel Foucault tratava o poder não como o poder ordinário aí do legislativo, executivo, judiciário, não é desse poder que ele estava se referindo, não. Ele estava se referindo ao poder mesmo. Né? O poder do sol, o poder da lua, o poder das águas, o poder da chuva, o poder das matas, o poder do indivíduo. E ele estava construindo a noção de biopoder. Então, ele quis dizer que o poder está no corpo do ser. E o poder atravessa o nosso corpo através dos sentidos. Que sentidos são esses? Visão, audição, olfato, paladar, o tato. Né? Com essa lógica, aí ele disse, precisamos dominar a sexualidade para nos desvencilhar do sexo. É deixar de namorar? É deixar de fazer sexo? Não é isso. O que ele queria dizer é que nós precisamos nos desvencilhar da ideologia do sexismo. Porque nas artes, na expressão do corpo humano, tem algo além da questão sexista. Não é só a questão... Então, nós precisamos usar o corpo, mas não é só do ponto de vista dos aparelhos vinculados à dimensão sexual. Nós podemos usar o corpo por outras dimensões. E aí, um aluno da UFBA perguntou a Michel Foucault, professor, e quanto ao poder do corpo do capoeirista baiano numa roda de capoeira? Aí o professor respondeu, nesse sentido, o poder do corpo do capoeirista baiano na roda de capoeira, nesse sentido, a liberdade nunca é demais. Que liberdade é essa que Michel Foucault estava se referindo? Na opressão ou na guerra é a liberdade de poder lutar, de meter a perna, passar a rasteira e descer o pau em quem vier. Mas na democracia é a liberdade de se expressar cenicamente pelas artes, pela dança, pelo canto, pela vivacidade das expressões que estão no corpo, não necessariamente pela sexualidade ou sexo. O sexo também faz, mas não necessariamente. Né? Então, o piano tem o molho. É por aqui que eu abro a oportunidade de fala dos demais e a gente vai continuar conversando até o limite do horário. Roberta, não conseguimos te ouvir. Desculpa, estava Uau! fechado, perdão. Estou aqui feliz, vibrando você aqui falando sobre Foucault, nessa coisa do corpo, que é exatamente essa questão do território, né? De nós tomarmos conta dos nossos territórios. O corpo é um território, o coletivo é um território, a comunidade é um território. Um grupo de capoeira, assim como os povos tradicionais e como os povos de matrizes africanas, que todos juntos formam um corpo em um só território, que tem essa fala. E a cultura faz isso, né? A gente tem que ocupar esse espaço, que é exatamente isso que você está dizendo o tempo inteiro. Como é que a gente pode fazer? Porque você utiliza muito, Alexandre, essa coisa de um projetista, né? Eles estão exatamente nesse lugar, porque essas pessoas não tiveram acesso a isso. Infelizmente, o Estado não traz para a gente essa formação e capacitação para o fazedor de cultura. Aquele que está lá na ponta, de povos tradicionais, que não entende, não está com acesso direto à tecnologia, que a burocracia veio para isso. Então, essa importância de que a gente precisa, de que a gente constrói, de que a gente tem que ser a coletividade e de que a gente ocupa esse espaço, é de tomar, Alexandre trouxe, gente, várias leis aí para que a gente tome posse delas, para construir, porque às vezes a gente liga que a cultura, a gente só consegue ela através da cultura. Ele acabou de trazer uma lei que se refere à questão ambiental e tem espaço para a cultura.
como tem para a saúde, como tem diversos outros lugares, porque a gente precisa buscar essas possibilidades. E é isso que o Alexandre está trazendo na fala, quando ele faz. Então, eu vou abrir agora para a gente, mas eu vou lembrar vocês, a lista já está aí com vocês, a nossa palavra-chave hoje é construir. Cliquem lá, assinem, confirmem a presença para que vocês tenham esse certificado dessa aula maravilhosa. Eu vou começar a abrir aqui, quem quiser se inscrever. Vini já está aqui com a mão acesa, desde que começou a nossa aula, então eu vou dar essa oportunidade. Vou pedir que a gente seja sucinto aí nas nossas perguntas para que outras pessoas participem, tá bom? Vamos lá, Vini, contigo. Olá, boa noite a todos, a todas. Boa noite, Roberta. Boa noite, Alexandre. Me chamo Vinícius, tenho 29 anos, estou usando uma bata marrom, cabelo enrolado, sou negro, sou gordinho e tenho 1,78 m de altura. Hoje a fala de Alexandre me trouxe uma um relembro, né? Hoje, inclusive, eu tive no 7º Fórum do Carnaval da Bahia, do Concar, e lá tá para lançar uma nova lei de Wanda Shapes, né? Pela prefeitura de Salvador. Nós sabemos que a Wanda Shapes era uma pessoa negra, tal, mas era uma pessoa totalmente racista. Ela não gostava de preto, né? Então, assim, eu pude observar nas falas dos presidentes de blocos de afro, fala de Bujão, a fala de outros presidentes que estavam lá, são pessoas que não estavam satisfeitas com essa nova lei. E também falando sobre pontão de cultura, patrimônio. Hoje em Salvador tem uma casa de sexo, né, de pessoas de programa, que hoje é ponto de cultura, reconhecido pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério Estadual, Municipal, como ponto de cultura. Sendo que hoje temos vários pontos de cultura em Salvador que não são reconhecidos como ponto de cultura. Aí pega essa casa de sexo, porque hoje já é lei, né? Pessoas que fazem programa hoje já é uma lei já liberada no Brasil, e pega essa cara de sexo justamente em Salvador e bota como ponto de cultura. Como eu vejo vários lugares hoje que tem ponto de cultura abandonado, como Lagoa da Baité, como aqui na suburbana, que me falha a memória o nome, meu Deus, Parque São Bartolomeu, entendeu? A Pedra de Xangô, que é um ponto de cultura que é reconhecido só pelo povo de matriz africana, mas é um local que não é preservado, que não é totalmente citado em muitas coisas, né? Teve aquele monumento de Mastela de Oxóssi, que foi totalmente degradado, que hoje também é um ponto de cultura. Então a gente vê que tem várias coisas em Salvador ou na região metropolitana que são pontos de cultura que não são totalmente reconhecidos. Ou seja, aí essa casa em Salvador, né, casa de sexo, é conhecido como ponto de cultura. Aí eu paro para pensar, não desfazendo de quem trabalha como programa, de garotas e garotos de programa, mas assim, com tanta coisa visível, né, Alexandre? Uma pessoa hoje tem uma casa de sexo reconhecido como ponto de cultura. Isso me dói, porque hoje eu vejo muitas coisas que hoje era para ser reconhecido como ponto de cultura e não são. Aí, isso eu volto à minha infância, minha juventude, que eu vejo, a pessoa fala, porque você... Não, não é assim, porque assim, é muita coisa que acontece na região metropolitana, aqui onde eu moro mesmo. Hoje, o único ponto de cultura que nós temos em Simões Filho é a Praça da Bíblia. Pronto. É o único monumento no meu município que hoje tem como ponto de cultura para os evangélicos, Praça da Bíblia. A gente que é de povos de matriz africana não pode fazer uma caminhada de axé, porque se sair da Praça da Bíblia é uma afronta. A gente de hoje de matriz africana não pode fazer um 20 de novembro na Praça da Bíblia, porque é uma afronta, quer que a gente pegue uma escola municipal ou o pavimento que tem de fogo simbólico, que é totalmente apagado, não tem validade de nada para a gente fazer atividade. Sendo que hoje poderia ter dentro de Simões Filho uma praça homenageando a Iá Bernadette, que foi morta brutalmente. Não tem. Não tem. Nem para dizer assim, o povo a matriz africana quer fazer uma festa religiosa com a cultura. Não pode, porque não tem apoio cultural. Ou seja, o secretário de cultura atualmente era um pastor, agora é um bispo. Será que ele vai
abranger, abraçar essa causa no ponto de cultura, em Simões Filho, de botar-se uma praça. Mãe Bernadette não tem, mas tem Praça da Bíblia, Praça das Lamentações, Praça não sei o quê, Praça não sei o quê, da gente de povos de matriz africana dizer assim, não, realmente, o município de Simões Filho tem um ponto de cultura. É muito difícil, é doloroso porque, assim, eu sou um jovem que gosto muito de cultura, sou de povos de matriz africana, sou presidente de um movimento LGBT no meu bairro, eu tenho um núcleo no meu bairro. Então, assim, é doloroso porque, assim, eu não posso fazer uma lavagem cultural, não posso fazer uma parada gay porque eu não tenho apoio da prefeitura. A gente manda o ofício, mas eles não respondem, não dão apoio. E quando quer dar uma mixaria, um valorzinho de R$100, R$50 para fazer a própria cultura do bairro, que não tem. Então isso me dói, porque assim eu vejo muitas coisas reconhecidas como cultura, muitos projetos que a gente escreve, entra para ser aprovado, mas só quem é aprovado é de grande porte. É pessoas que têm dinheiro, é pessoas que têm cacife. Hoje mesmo eu fiquei abismado que os blocos mais que são dado total atenção, entre outros os meus blocos afros, só são o Ilê, o Gandhi e meu Deus, o Olodum. Quer dizer, só tem esses 3 blocos como ponto de cultura para ser mais reconhecido mundialmente, internacionalmente ou municipalmente. Tem outros blocos que é muito lindo, mesmo que seja pequeno, mas são outros blocos que dão beleza na avenida. Então isso me dói em ver coisas que acontecem no nosso reduto do convívio, né? E dizer assim, é um patrimônio cultural. Poxa, que patrimônio cultural. Sou reconhecido por ser cacife. Mas muito obrigado pela minha... Baseado nisso que ele traz, Obrigado. Alexandre, entender, né? Obrigado. Baseado nisso que ele traz, né? Foi Vinícius que falou? Vinícius. Isso foi eu, sim. Ô, Vinícius, obrigado pela sua fala. Se me permite, conversando que a gente constrói, né, as perspectivas de desenvolvimento no campo dos direitos culturais, do direito do patrimônio cultural, né, sobretudo levando na dimensão simbólica, na dimensão cidadã e na dimensão econômica também, né? Eu senti na sua fala um chamado muito importante para um aspecto que eu ainda não abordei aqui, que é a necessidade de políticas públicas de inclusão. Inclusão. Eu penso que essa seja a palavra. Né? Nós temos que ter algumas preocupações com a Constituição Federal, do ponto de vista da harmonização de interesses, né? Do ponto de vista da dimensão da laicidade do Estado, do ponto de vista da liberdade de expressão, né? Para que a gente não incorra em proibições a quem quer que seja, mas que a gente possa fazer o nosso. Então, eu penso assim, o que está faltando, às vezes, para nós, no setor cultural, é que a gente realmente se apondere dessas leis e que a gente possa fazer o nosso. Que a gente entenda, por exemplo, que hoje, para se inscrever nos pontos e pontões de cultura, o terreiro não precisa necessariamente passar pela prefeitura. Ele pode ir diretamente ao site do Ministério da Cultura, ir lá na plataforma Cultura Viva, e a partir da plataforma Cultura Viva, desempenhar atender as solicitações que são autoexplicativas lá no site, e a partir dessa plataforma efetivar a existência de um ponto de cultura. Né? Então, são detalhes que agora eles estão possíveis, e que nós estamos exatamente nessas palestras, nesses diálogos, sensibilizando os atores. Nós somos atores da nossa própria história. Nós podemos, diante da sensibilização, do conhecimento de determinadas realidades, nos incluir e incluir outras pessoas, partilhando o conhecimento, né? Aprendendo a ler, para ensinar os nossos camaradas, como é o mote aí da chamada do Paranauê. Então, eu penso que tudo isso é algo que pode acontecer
e tem tudo para dar certo, tá bom? Em relação à Pedra de Xangô, eu queria sugerir que vocês procurem a professora Maria Alice, que é uma das lutadoras pela defesa daquele espaço. A professora Maria Alice, ela é radicada em Salvador, e eu tenho certeza que ela precisa de braços e ombros lado a lado com ela para poder fortalecer aquela defesa ali, que é uma defesa tão importante para o povo baiano, brasileiro e, sobretudo, para o povo de Santos. Obrigado. Só para esclarecer aí, alguém falou, né? Você tirou minha dúvida. Quem valida o ponto de cultura, quem valida os pontos, os pontões, reconhece como ponto e pontão de cultura, gente, é o Ministério da Cultura, tá? Mesmo que o Estado reconheça o ponto de cultura, mas quem vai dar essa validação de fato é o Ministério da Cultura através de uma comissão. Então, isso é muito importante. E às vezes, Vini, por isso que talvez existem alguns lugares que são reconhecidos como pontos de cultura, porque eles atendem às regularidades que a exigência pede, que é a lei, que é o que a Alexandre acabou de dizer. A lei é para todos, então ele vai lá e comprova que culturalmente ele está lá fazendo as suas ações, passa pelas determinações, e a pessoa que está lá em Brasília fazendo isso, ela não tem esse acesso direto, ela tem as informações dadas. Então, o que a gente precisa fazer na nossa prática é se unir coletivamente, fortalecer coletivamente, buscar essas formações e entrar com as possibilidades para que a gente tenha nossos pontos de cultura reconhecidos e com força, sim, poder utilizar qualquer espaço, porque os espaços, só utiliza um, não. Uma praça pública é uma praça pública, ela pode ter o nome que ela tiver, mas ela é uma praça pública e todo mundo tem direito a ela. Então, é na coletividade que a gente consegue, não é isso, Alexandre? Deixa eu passar para o próximo que está aqui. Compartilhei aí no chat o site do Ministério da Cultura, que trata dos pontos, a plataforma dos pontos de cultura. Onde é feito o cadastro nacional. O próximo, né? Tem alguém? Alô, Roberta, sua Oi, voz não está. desculpa, não, tinha caído aqui. Eu estou tentando. A próxima é Tatiane, né? Tatiane Silva. Tati, vamos tentar ser mais sucinta, tá bom? Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas aí para os outros colegas também participarem, se tiver, tá bom? Vamos fazer isso da melhor forma. Tá contigo, Tati. Tatiane? Vamos fazer blocos de 3, com o tempo de 3 minutos, ou o tempo que é necessário para cada, e aí eu anoto e no final respondo de 3 em 3. Pode ser bacana assim? Perfeito. Ó, o Pode Jonathan sim. se Jonathan, inscreveu. isso. Pode abrir, Jonathan, que Tatiane, por enquanto, não está nos ouvindo. Pede para abrir a câmera quando Jonathan? estiver falando. É, Tatiana está com problema no microfone. Alguém tem que liberar o microfone tá, vou dela. liberar. Nossa técnica, libera o microfone de Tatiana, por gentileza. Oi, boa noite. Você Boa bem noite. sucinta mesmo. Boa noite a todos. Sou Tatiane Carneiro, sou agente de cultura aqui da cidade de Camaçari, né, região metropolitana de Salvador. Você bem sucinta porque eu também estou na escola. É o seguinte, o que Vinícius falou, passo das suas palavras às minhas, Vinícius, e ainda assino embaixo registrado em cartório, porque é uma dificuldade muito grande. Não adianta a gente lutar, né, como sociedade civil, para obter êxito nessa questão de ser validado como ponto e pontão de cultura, porque, como a Roberta falou, e como o professor falou aí agora, né, vai para o Ministério da Cultura, que é. Aí vocês ouviram barulho na escola, me perdoem. Aí é validado pelo Ministério da Cultura. Então, assim, se vocês estão conseguindo me escutar, né?
E essa sirene foi proibida por lei, viu, por conta dos autistas, mas até hoje ainda se usa, vê se pode. Enfim, vamos lá. Aí vai para o Ministério da Cultura, que é uma questão, é uma esfera federal, né, para depois retornar o resultado para a gente. Eu estou ao aguardo ainda da resposta para que minhas comunidades rurais aqui de Camaçari, que eu faço parte do sindicato dos trabalhadores rurais de Camaçari, além de artesã, né? E a gente de cultura daqui, lutando para que a comunidade rural seja também considerada ponto, pontão e pontinho de cultura da infância. E não consegui essa liberação até hoje. Porque, assim, como a Roberta falou, não adianta que eles avaliem algo na parte teórica, né, documental, se eles não fazem a parte presencial. Então, eu acho que deveria ser separada essa questão, né? O município, ele trabalhar na sua função da Secretaria de Cultura, fazer a sua função, o seu papel, que é de sua obrigação, visitar os locais, né? O governo federal passa para o município ir lá e fiscalizar se realmente, de fato, aquela inscrição procede, se é aquilo ali mesmo. E também os meus grupos, os meus povos de comunidade, né, tradicionais, os grupos de povos originários daqui também, eles não têm ponto de cultura aqui. Aqui não existe nenhuma casa de terreiro, né? Não existe nada disso aqui considerado ponto de cultura. Não é. O único ponto de cultura considerado aqui em Camaçari é a Cidade do Saber, que eu acho que vocês conhecem, que é uma construção feita com dinheiro de grandes empresas e feita com uma parte, não uma parcela, do governo. Mas que quem manda e desmanda são as empresas, são as fábricas de Camaçari. Então, a sociedade civil daqui, o povo não tem acesso a grandes eventos que ocorrem lá, como eu falei no chat, não temos acesso. Quando existe um evento lá, é um evento de grande porte, e a gente não tem como custear, porque o valor é alto, e o único teatro pequeno que tem, não existe nenhum tipo de movimento cultural para as pessoas. A gente fomenta também a economia criativa, que é algo que ainda enfrenta muitas barreiras, que eu também trabalho para o CESOL, né, que é uma política pública do governo do estado, da CETRI, pela CETRI, e enfrenta-se também preconceito com relação à economia solidária, que envolve os povos tradicionais, os povos originários, envolve a economia do artesanato, da zona rural, né? E a gente tem essa discriminação porque o governo, o município, ele não nos ajuda a fomentar a economia dos bairros, não ajuda a fomentar a economia das famílias. Eles simplesmente só pensam nas grandes empresas, só pensam no grande comércio, mas o pequeno, eles não tem essa visão de que, na verdade, a gente fomenta muito mais a economia no município do que as grandes empresas, porque nós não temos aquele subsídio governamental, né? A gente não tem esse descontinho de imposto, e as grandes empresas sim têm. Então, não adianta também, como foi dito aqui, a gente se juntar, se unir e falar, porque eu faço isso aqui, eu grito, eu brigo, eu vou para ação na Câmara dos Vereadores, a gente tem ações judiciais em aberto, quando eu vou fazer minhas feiras, eu solicito barraca, eu pedi barraca ao Estado, eu vou para a prefeitura, peço a parte de atrações de cultura junto à lista de pessoas, né, de artistas da lista que faz parte, né, da cultura do município. Participei agora recentemente do pré-fórum de ruralidade da cultura viva e todo mundo questionava a mesma coisa, que a gente tenta, como sociedade civil, buscar os nossos direitos, mas os municípios, eles não se interessam em fortalecer, eles lidam a cultura popular, a cultura do povo, da massa popular, como se fosse marginalizada. Vamos dizer assim, é marginalizada. Porque até para a gente levar um capoeirista, um mestre de capoeira, para dentro de uma escola, é um trabalho horrível. Temos que tirar do nosso bolso para pagar transporte, alimentação, para movimentar uma feira, movimentar um teatro, movimentar qualquer coisa. Porque não temos ouvido, voz. É como se a gente gritasse em um grande buraco negro. É assim que funciona. Então, a mesma coisa funciona com relação às praças. Não adianta, Roberta, a gente falar que é uma praça pública, se no município existe uma secretaria chamada SETUR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade, em que para você solicitar o espaço para fazer qualquer movimento cultural, você tem que ir na prefeitura, enviar um ofício e solicitar aquele espaço, que é o uso do solo. E algumas prefeituras ainda cobram. Daqui até como é que diz? O último prefeito era cobrado R$ 280 para uso do solo. Mas eu nunca dei essa ousadia a eles de pagar um tostão. Eu exigia, eu quero, meu direito, o solo me pertence ao povo, e eu quero. E eu nunca dei ousadia de pagar um tostão. E nunca me negaram, porque
eu não aceitava. E nessa prefeitura nova, eles não cobram. Então, Vinícius, continue lutando, é um direito seu e não se cale, não se cale. O direito do solo é seu também, como de todo mundo. Continue fazendo a sua cultura, dos povos originários, dos povos tradicionais, é um direito seu. E leve para as crianças nas escolas de educação básica, porque eles precisam saber o que é uma casa de terreiro, como é que se samba, como é que se faz tudo isso, viu? Meus parabéns, meu anjo. É um jovem que merece todo o meu respeito. Desculpa, gente, é porque dá uma raiva. Obrigada, Tati. Aqui é o lugar mesmo, Tati. É exatamente por isso que vocês estão no Paranauê, para É vocês revoltante, buscarem aí muito revoltante, essas muito revoltante. possibilidades. Vamos passar para a Jonas, depois a gente abre mais para. João, por favor, abre para Jonathan, que ele também está com dificuldade. Ok, ok agora. Oi. Saudações à equipe Paranauê, né? Desde já parabéns. Sou do município de Boa Nova, né? Estou ali no sudoeste baiano, faço parte do território Médio Rio das Contas. Parabenizar o doutor Alexandre, excelente explanação, temas complexos, né? E a gente está vivendo também essa complexidade, né? E aí ouvindo as falas também dos fazedores de cultura, que no meu município também está vivendo. Tem uma secretaria, né, mas que a gente tem uma ação que deixa a desejar, né, mesmo com a Lei Aldir Blanc, pequeno ou não os recursos que entram, né, mas deixam a desejar, porque não há mobilização pela cultura, não temos nossos espaços para mobilizar. Recentemente lancei meu livro, né, um livro de poesias, né, e às vezes a gente vai para o coreto, que é os espaços que nos resta que é os Eu acho que espaços que nos caiu. restam. O A Fala silenciou. Não, ele está. Jonathan? E agora, está ouvindo, doutor? Voltou, Alô, tá ouvindo voltou, agora? voltou. Eu fiquei em qual parte, por Estamos sim, favor, só para Jonathan. mim não. Qual foi a parte que eu fiquei aí argumentando? Qual foi a parte que eu parei Você aí? falou, do Foi. seu, você falou sobre o lançamento do seu livro, das possibilidades de vocês ocuparem o coreto, Assim, e né, aí dos os espaços. espaços que a gente tem Lei hoje Aldir Blanc. são as praças, o coreto, né? A gente tem espaços lá virar depósito, né, da prefeitura, outros espaços, que é um clube social também abandonado. E eu quero saber, doutor, como é que eu posso mobilizar o Ministério Público, que é no município de Poções, para me ver esse direito cultural assistido, porque a lei orgânica do município, ela tem ali de forma superficial, uma lei de 1990, caducando, e a gente entende que a cultura, para as pessoas, é só aquela visão da festa de largo, né? Ou que está na moda, não vê que a cultura é um processo amplo nesse sentido. E para fazer cultura você precisa desses espaços, né? Como foi esse sentimento, acho que é da geral, né? Dos fazedores de cultura. Então, como posso fazer para envolver o Ministério Público, né? No sentido desse direito? Desde já agradeço a atenção, mais uma vez, dando aí a equipe Paranoê, Essa né? Na excelente pessoa. fala, excelente fala. Primeiro, aqui eu vou reportar a fala da Tatiane, professora. Obrigado, professora, por suas Professor da Roberta palavras. Arruda, né, que está coordenando. Mencionar aqui a Tatiane que ela não direcionou nenhuma pergunta diretamente a mim, mas eu me solidarizo, né, às circunstâncias que ela enfrenta aí em relação ao desenvolvimento das atividades culturais no município e todas essas dificuldades, né, que são encontradas. O movimento social, a sociedade civil precisa encaminhar leis, projetos de leis por vereadores que estejam sensíveis a nós. E para elaborar essas leis, eu me coloco à disposição. Eu fui assessor parlamentar por um período e eu tenho total disponibilidade para elaborar leis que, por exemplo, trate da isenção de uso do solo urbano para atividades culturais. Essa é uma questão muito importante, por exemplo, e que esteve
no conteúdo da fala da professora Tatiane. Então, eu me coloco à disposição. O pessoal do Paranauê tem meu contato, a Roberta tem meu contato, e o pessoal que está aí no bastidor cuidando também tem. Eu estou à disposição, é só depois me mandar uma mensagem para a gente conversar sobre como elaborar essas leis, né, e como buscar os mecanismos para poder alcançar essas normas nos municípios. O grande adversário da efetividade dos direitos culturais na esfera local no Brasil é o município, é o prefeito, porque o município e o prefeito, eles estão compreendendo que eles são donos do poder e que os donos do poder não querem dividir o poder. Eles não entendem que o poder não é o poder executivo do município, o poder é o poder do corpo. Já falei aqui, é o biopoder. O poder é o poder do sol, o poder da água. O prefeito só vai perceber isso quando tiver uma enchente muito grande no município, derivado de uma chuva por causa de uma catástrofe climática. Aí ele passa a entender que o poder não é o do prefeito. Aí ele começa a dizer, oh meu Deus, eu não tenho como cuidar disso aqui, porque é uma catástrofe. É preciso ter clareza. O ser humano tem o poder no seu corpo, é o biopoder. Quem disse isso foi Michel Foucault, e isso está agora em órbita completa no século XXI. É a pauta do momento. Ele disse isso na Bahia, por ter dito na Bahia tem mais valor ainda. Então, é preciso que as pessoas saibam disso, e nós precisamos dividir o poder com o corpo do prefeito, corpo a corpo. O prefeito tem que entender que ele é um corpo que está, no momento, ocupando um espaço. E espaço de decisão, nesse espaço de decisão, ele precisa tomar decisões favoráveis aos interesses da coletividade, senão vai continuar ocorrendo um conjunto de prejuízos à coletividade. E para que esse prefeito faça isso, ele precisa ser sensibilizado. Uma das formas de sensibilizar o prefeito, professora Tatiane, é sugerir a ele que procure as pessoas que elegeram ele na cidade, as pessoas jurídicas, os empresários, donos da pessoa jurídica, empresas de lucro real. Empresas de lucro real. Essas empresas de lucro real podem renunciar até 4%. E reunir todas as empresas de lucro real da cidade, renunciar até 4% pela Lei Rouanet, direto no Fundo Municipal de Cultura, com o Plano Municipal de Cultura vigente. E aplicar de tudo isso na cultura do município. Além da PENAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, além da política dos Cultura Viva, dos pontos e pontões de cultura, além da Lei Rouanet Nordeste, da Lei Rouanet Interiores. Precisamos pegar os prefeitos e colocá-los para fazer a Rouanet município. Ir lá na ministra e falar, meu município quer renunciar a 4% em todas as suas empresas de lucro real. Reunir os contadores, renunciar aos 4% e botar tudo no Fundo Municipal de Cultura e realizar a cultura, injetar na economia para a coisa acontecer. É essa a lógica. Agora eu vou passar para a palavra do Jonathan. Jonathan, em relação ao Ministério Público, eu também me coloco à disposição no privado. A iniciativa que tem que ser tomada em relação aos equipamentos públicos que estão sucateados, ou que estão fechados, ou que estão obsoletos, sem uso, e etc., para dinamizá-los e tomá-los a favor do desenvolvimento das atividades, bens e serviços culturais, né? É a notícia de fato. Realizar denúncia via notícia de fato ao Ministério Público. Eu já tenho feito na cidade de Vitória da Conquista, eu sou conquistense, mas moro na Chapada Diamantina. Entretanto, eu tenho acionado o Ministério Público permanentemente. O Ministério Público não tem entendido. Não tem entendido. O Ministério Público da Bahia está em falta com o setor cultural, porque não tem atendido as minhas petições. E eu vou continuar jogando duro, porque nós temos que fazer o setor cultural gerar emprego e renda. O setor cultural saiu de... A economia criativa saiu de 4,8 milhões de empregos para 7,3 milhões de empregos pós-pandemia. A economia criativa saiu de
3,1% do PIB para 3, deixa eu ver para eu não falar errado. Acho que foi 3,59, 3,49% do PIB brasileiro. Então, a economia criativa está hoje faturando, a economia criativa que a gente está falando dela aqui, está faturando na perspectiva macro, especialmente dos grandes, né, que não olham pelos pequenos, que precisam olhar por nós, que somos pequenos, estão faturando 349 bilhões de reais. É 3,4% do PIB. 3,59% do PIB. 393,3 bilhões de reais no ano de 2023 foi o valor do faturamento da economia criativa. Paulo César, eu acho. Desculpe, gente. Eu me alongo, hein? Vocês me cortam aí, Roberta. Não. Tá ótimo, professor. E que bom, Alexandre, que eles fazem parte. Jonathan, seja muito bem-vinda. Eu também sou do Médio das Contas, estou falando de Ipiaú, inclusive. Fiquei feliz com a sua participação. Nós somos aí companheiros de território. Já tive em Rua Nova, já tive uma participação muito próxima quando o Charles era secretário. Seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês tenham esse lugar realmente de conquista. E ouçam, gente, é lei. O que a gente precisa fazer é exatamente isso. Um sozinho, Vinícius sozinho, Tatiana sozinha em Camaçari ou qualquer outro lugar, não consegue. Não consegue, mesmo sabendo que existe, pode utilizar esse poder, não consegue. Mas um corpo junto consegue. Vai buscar as pessoas que estão ali, que fazem a economia criativa. A economia criativa salvou vidas durante a pandemia. Salvou a economia brasileira durante a pandemia. Então, a gente precisa compreender que juntos a gente consegue. Durante a pandemia, a gente conseguiu aprovar uma lei de emergência e uma lei depois que resguardasse essa emergência, que foi primeiro a LAB 1, a Lei Aldir Blanc, depois a Paulo Gustavo, com muita discussão, que transformou essa LAB 1 depois em tudo isso na nossa política pública, que é a Aldir Blanc, e que dentro de tudo isso, dentro da lei, ainda perdemos 84%, 84% do valor dela, né? Se o governo federal não impõe, se Lula diz, não, peraí, se nós prometemos, nós vamos cumprir, a gente não teria nem a política Aldir Blanc. Isso é fator de união, isso é fator de busca, e a gente precisa pensar nisso. Paulo, vamos dar continuidade técnica, libera aí o microfone de Paulo para a gente continuar, que está muito bom esse papo. Senão a gente fica aqui nesse bate-bola e ninguém mais fala, né, Alexandre? Técnica, libera o microfone do Paulo, ele é o próximo. João, você me ouve? Pessoal, vocês estão aí? Pronto. Então, preciso só que liberem aí, a técnica libere a fala do Paulo para gente continuar. Se tiver mais, tem mais alguém aí que pediu, levantou a mão? Alô? Pronto. Eu me desculpe aí, gente. Eu dou aula, entendeu? Eu dou aula, terça e quinta eu dou aula aqui no Cine Celso Ramos de Itapuã, e
Fiquei um pouco fugido totalmente, mas eu vi a palavra de Vinícius, aí tudo, né? E eu vejo quanto é a nossa dificuldade para tornar um ponto de cultura, a gente poder O áudio de Paulo tá ruim. que a gente gosta, que a gente ama, aqui que a gente conhece o nosso saber. Então, tudo isso aí, eu estava olhando, estava vendo aqui, eu vi quanto é muito difícil, né? A gente precisa de leis que possam nos fazer isso. A menina falou, citou, né, da capoeira, né? Tem espaços aqui, a prefeitura aqui mesmo de Salvador, o prefeito não permite que nós possamos dar aula na casa Paulo, municipal, Paulo, querido, né? me ouve, tá picotando. Onde você está? Você consegue sair um pouco? O pessoal não está entendendo. Eu estou conseguindo construir um pouco aqui do que você está falando, mas tem muita gente que não está entendendo. Será que você consegue em um lugar que a gente te ouça melhor? Paulo? Ele caiu para voltar. Abre novamente o microfone dele, técnica, para ver. Mas é isso, gente, é pensar nas possibilidades. Aí a gente tem falado, o Alexandre falou aí, trouxe várias leis, várias possibilidades de construção, e a gente precisa fazer esse estudo. Alexandre, tem um pessoal aqui pedindo para depois disponibilizar seu telefone. Já está liberado o microfone de Paulo. Paulo, a gente está te ouvindo, viu? E aí a gente tem essa disponibilidade, o próprio Alexandre já se colocou à disposição. Acho que a gente pode depois, né, Alexandre, repassar aí, pedir a ele passar para o Jonathan, para o pessoal que tiver interesse em bater esse papo com o Alexandre para poder tirar aí suas dúvidas e trazer esses pontos. É muita informação, gente, é muita questão. Eu tive final de semana, aí estávamos em Salvador, porque nós tivemos a nossa aula presencial, e nós fomos para um determinado lugar que culturalmente é um lugar de bairro que agora é centro, mas foi por muito tempo, foi desconsiderado um lugar, não foi considerado um lugar para todos, ele foi literalmente, né, o governo, então o governo na época, tentou gentrificar mesmo o centro de lá, e de repente a gente chega lá, eu tive na Barroquinha, e nossa, qual a nossa surpresa é que tinha várias pessoas utilizando um espaço de cultura que não era pertencente àquele local. Então, a gente precisa compreender que essas ocupações são feitas exatamente porque a gente não ocupa, né? A gente precisa ocupar esse espaço, a gente precisa tomar como nosso, a gente precisa criar possibilidades coletivas para que a gente esteja nesses locais mesmo, porque senão vira a moda mesmo para quem tenha curiosidade, mas ele não vira o que a gente precisa, que é a nossa construção artística, cultural, de manutenção. Não é, Alexandre? Isso só se faz com direito mesmo de ocupação. Tá vazio espaço, tem que ocupar. Paulo já consegue falar? Eu queria aproveitar o ensejo da sua fala para trazer mais uma informação. Uhum. A informação é que a deputada Cláudia Oliveira, deputada estadual, protocolou na Assembleia Legislativa um PL que visa regulamentar, assim como foi feito com a capoeira, a nível estadual, estado da Bahia como um todo, regulamentar a salvaguarda e o incentivo ao ofício das baianas. Então, percebam que a legislação do patrimônio, ela tem uma tônica, né? Ela tem um curso. É importante que os movimentos sociais, o Paranauê saiba disso, que as baianas, o matriarcado, na cidade do Salvador, é responsável, por exemplo, por 59% da chefia dos lares soteropolitanos. São 59% dos lares soteropolitanos são chefiados por mulheres. O maior símbolo do matriarcado soteropolitano e baiano
na Bahia e no Brasil e no mundo são as baianas. E o ofício das baianas tem um simbolismo, um valor patrimonial, cultural, imaterial, intangível, que precisa ser protegido pelo Estado. Então, essa lei ela precisa passar na Assembleia Legislativa, virar uma norma e alcançar aí uma política pública para que as baianas, por exemplo, recebam trajes adequados, se assim quiserem, para que elas possam escolher qual é o melhor mecanismo de aplicação de recursos públicos em benefício das suas atividades, que são atividades de tabuleiro, que envolve a feitura, né, de quitutes, como o acarajé, o abará, as cocadas, enfim, todas as, vamos dizer assim, os insumos que são vinculados a essa atividade que precisam ser valorizados. Eu queria deixar aqui essa informação, que é a informação do ponto de vista do direito do patrimônio cultural. O ofício das baianas de acarajé é patrimônio cultural e material, e precisa ser valorizado. Olha que lindeza, tá vendo, gente? A gente se apossar dessas informações, acompanhar essas possibilidades, porque é isso que a gente vai fazer. Fazer o movimento, fazer a escuta. Estamos no ano, e não adianta a gente falar de tudo isso sem a gente falar, Alexandre, do momento que nós estamos vivendo para a cultura, de tudo que foi construído até aqui. Nós estamos num ano que nós vamos modificar novamente o nosso parlamento, modificar novamente a nossa Assembleia, e a gente precisa compreender quem é possível de se manter nesses lugares para fazer com que as coisas que a gente já conquistou até aqui não morram. Porque, para além da tua escolha, do que você vai fazer, você precisa compreender que tudo que nós construímos até aqui, foram conquistas de uma jornada, e que nós tivemos apoiadores aqui em volta disso. E que se a gente não der continuidade, se a gente não prestar atenção nessas pessoas que estão em busca das aprovações, nós tivemos aí uma audiência pública recente falando sobre a implementação do Plano Nacional de Cultura, né? Foi dado o pontapé inicial aqui na Bahia, em Salvador, né? Abrindo o primeiro estado do Brasil falar sobre a política nacional. A gente precisa ter essa compreensão, da gente tomar posse, tomar como nosso esse direito, e entender as possibilidades. Então, eu queria chamar aqui, porque a gente é o momento que a gente precisa falar. Eu estou, inclusive, desatualizado, viu? Já virou lei. Vou mandar aí para vocês. Exato, tá vendo? Já virou lei, então a gente precisa trazer. Aí eu queria chamar aqui Vinícius, e o Paulo levantou a mão novamente, só ia pedir ao Vinícius, como o Paulo estava falando, caiu a fala dele, para deixar ele falar e depois a gente chama, pode ser? Ele já estava na fala, caiu e ele parou. Eu vou só inverter, pronto, obrigada. Vou abrir, técnica, abre novamente o microfone do Paulo, e na sequência a gente abre a do Vinícius, tá bom? E a gente vai lembrar aqui, a gente tem 10 minutos para encerrar. Após a fala dos dois, se mais alguém quiser se mobilizar para falar, tudo bem. Mas eu já quero fazer aqui uma provocação para o Alexandre, que seria aí, né, os nossos desafios finais, para ele já encerrar com essa provocação, mas pensar nessa informação mesmo, o que significa proteger esse nosso patrimônio, né, o patrimônio cultural da Bahia, da cidade de Salvador, o que esse patrimônio e essas ferramentas trazem, né, como resistência e transformação social através do direito. E quando falamos de direitos culturais, estamos falando do direito de existir. Estamos falando do direito de preservar memórias. Então, e de mantê-las aí vivas, tradições, e garantir que toda a nossa comunidade, toda a nossa Salvador tenha essa identidade valorizada no aspecto patrimonial, valorizada no aspecto econômico, financeiro, de sobrevivência, de existência. Então, quais as possibilidades, qual o papel da nossa coletividade dentro do direito e da defesa dessa memória? Vou deixar contigo, mas deixa os meninos falarem primeiro e na sequência também já te provoquei aí um pouquinho, viu? Paulo, você consegue? Técnica libera para Paulo, por gentileza.
Microfone do Paulo liberado, não sei se ele está conseguindo, então vamos partir para o Vinícius, né? Para na sequência o Paulo entrar. Libera do Vinícius, por favor. Eu quero dizer também a Alexandre que aqui na Bahia, também em Salvador, tem uma associação das baianas que é conduzida pela minha amiga, aí a Rita, né? Aquibanto. E assim, ela também tem luta, que ela tentou escrever a associação dela para ser um ponto de cultura e não foi aprovado. Tá na luta de novo para ser reeleita, né? Para ver se consegue direcionar o Ministério da Cultura para esse ponto de cultura das as baianas de Salvador, né, que é muito bem aqui vista, né, as baianas maravilhosas da minha cidade de Salvador, minha querida Salvador, né? Então, assim, é a luta também, né? Luta da companheira Rita, que ela luta hoje para ter uma lei, né, aqui sancionada em Salvador, que não tem essa lei, né? Lei municipal. Então, assim, é a luta, porque a gente vive um governo de, sabe, muito atrapalhado. E Rita é uma guerreira. Rita é uma guerreira. Só queria só acrescentar essa fala que você falou, que hoje é lei, né, das baianas. Então, só queria acrescentar só isso mesmo. Em Salvador, essa semana, o bando de teatro Lodum, como está aqui sendo informado por Johnny Neto, foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial soteropolitano, que o é também do estado da Bahia e do Brasil, notadamente. Nós todos temos uma grande admiração pelo bando de teatro Lodum, que, dentre outros artistas, revelou Lázaro Ramos, né? Wagner Moura passou por lá na ocasião do filme Opaió, né? O filme Opaió, com vários artistas que estiveram sua origem no bando de teatro Lodum, e que ele contribuiu com o filme. Assim, eu, para deixar uma palavra final, penso que depois quem quiser vai poder falar ainda, talvez eu ainda fale também, mas penso que nós precisamos nos irmanar no conteúdo das informações. Tudo está acontecendo muito rápido no setor cultural. Eu vou deixar aqui um exemplo bem amplo para que vocês observem do ponto de vista macro, bem gigantesco da coisa. A Unesco aprovou em 2004 uma recomendação subscrita por mais de 100 países, em que os países assumiam a responsabilidade de destinar pelo menos 1% das suas receitas líquidas tributárias a serem aplicadas obrigatoriamente no setor cultural. O Brasil, ainda hoje, aplica no setor cultural, constitucionalmente, 0,5% facultativamente. Não é obrigatório. Então, o Estado brasileiro e os estados que compõem o Estado brasileiro, ou seja, os entes da federação, Estado da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e os demais, 26 estados do Distrito Federal, eles aplicam recursos inferiores a 0,5% facultativamente no setor cultural. Então, uma das lutas do setor cultural é a luta proposta pelo saudoso deputado federal Zezéu Ribeiro, com a emenda parlamentar, com a emenda constitucional, a PEC 50. É o número da PEC do Zezéu Ribeiro. Ele já morreu, mas a PEC está lá registrada no parlamento. E a proposta da PEC 50 era cumprir
a recomendação da Unesco. E esta nunca foi aprovada. Se fosse aprovada, nós teríamos 1% das receitas tributárias líquidas do Brasil aplicado na cultura. A última vez que eu olhei, acho que foi em 2023. Em 2022, ela arrecadou 3 bilhões em impostos. O valor, 1% de 3 bilhões é 30 bilhões na cultura. Hoje, o Fundo Nacional de Cultura são 3 bilhões. Se fosse 30, seriam 10 vezes mais recursos destinados ao setor cultural. Então, a economia criativa padece por uma escassez de recursos, padece por uma escassez de ações concretas no setor cultural, na esfera pública, com recursos públicos, oriundos dos impostos dos contribuintes brasileiros, exatamente por uma falta da nação brasileira, da federação, do Estado brasileiro em prover o que ele pactuou nas Nações Unidas. E esse valor iria elevar o PIB da cultura, e eu aposto com quem quiser, eu já botei meu nome à prova, iria acabar com a pobreza e erradicar a miséria no país, através da cultura. Então, é um ponto para vocês observarem a dimensão do que é que nós estamos tratando do ponto de vista macro. Do ponto de vista macro. Agora, microações que nós temos que fazer, nos informar dia a dia de tudo que está se passando e nos preparar para, com o compartilhamento dessas informações, alcançar resultados práticos. Não adianta a gente ficar só reclamando. A melhor noção de direito aplicável aos direitos culturais é de que os direitos culturais são um valor favorável. Favorável a quem, minha gente? Favorável a nós mesmos, enquanto seres humanos. Então, quando eu venho aqui falar e compartilhar meu conhecimento, eu me enriqueço. E eu espero ter enriquecido vocês de alguma forma, tanto na dimensão simbólica, cidadã, quanto no reconvexo da dimensão da cultura. Obrigado, e eu sigo à disposição se alguém ainda for usar a palavra. Eita, gente, é muita informação. A gente precisa pensar. Paulo está aí ainda, ele está com a mão levantada. Não sei se ele ainda quer falar, se ele quiser. Mas a gente compreende, a gente ainda tem tempo. Quem quiser aí se manifestar, fazer mais alguma pergunta, trazer mais alguma informação. Lembrar para vocês também que a gente tem a nossa lista de presença que não assinou, que assine. Né? Lembrar que a nossa frase é construir. Compreender, gente, que todas as leis, elas trazem para a gente possibilidades, né, Alexandre? De construção a partir do momento em que a gente se une coletivamente. A partir do momento em que a gente compreende a força que nós temos, o corpo que nós temos, o que a gente pode fazer através da nossa inclusão, como conselho de cultura, essa formação do conselho de cultura, entender esse lugar desse conselho, gente, compreender que o conselho municipal de cultura, ele não deve ser inimigo do município. Ele precisa ser parceiro e colaborativo nos seguintes aspectos, mas fazer a cobrança necessária para que sejam implementadas exatamente essas possibilidades. Para que Camaçari não tenha aí as dificuldades que tem, para que Salvador não tenha as dificuldades. E pegar tudo isso hoje que a gente teve aí de informação, de leis, entender que há possibilidades, que o Ministério Público pode ser acionado quando é devido, mas organizado. Montar o fundo de cultura do seu município específico, não só porque é o CPF da cultura, mas é porque você consegue exatamente fazer o que a Alexandre acabou de dizer. Imagine se seu município, vê a arrecadação do seu município, por exemplo, Camaçari mesmo, a gente sabe que é um dos maiores PIBs, né, da Bahia. Imagine se Camaçari consegue se organizar e aí, através do conselho, através do fundo, consegue estabelecer que 1%, 2% vá direto para a cultura. Então, com a arrecadação, vocês têm aí outros valores que não sejam específicos, mas e é de fundo a fundo, não pode ser utilizado para outra coisa que não seja para a cultura. Fazer com que vocês possam aí participar das cadeiras e concorrer e ocupar as cadeiras do Conselho Estadual, que esse ano tem eleição. Eleição do Conselho Estadual em Salvador. Quem é de Salvador, quem é fazedor de cultura, quem é associação de bairro,
quem é representante aí de coletivo, se candidate, se coloque para que você possa fazer defesa do seu setorial, para que esteja lá. Isso é importantíssimo nessa construção. Nós temos também aí daqui uns dias o Conselho Nacional de Cultura que estará aprovando, fazendo aí a eleição. Quem sabe um representante daqui, nós tínhamos Paulinho Barreto, que era aí como é? Do interior do estado, Morro do Chapéu, e estava lá como conselheiro, ajudou a construir, inclusive, aí a nossa lei que nos protege hoje da cultura, que é o marco regulatório. Então, gente, a gente precisa se organizar, porque eu sei que é difícil, todo mundo colocou essa dificuldade, mas é por isso que nós estamos aqui com o Paranauê, para que a gente possa juntos trazer essas informações coletivamente, porque vai ser sempre difícil, gente. Vai ser sempre difícil. Eu costumo dizer que do céu, que eu ouvi, do céu só cai chuva, né? Não cai, não vai chover canivete para a gente. Ou quem quiser só receber um canivete na cabeça, tudo bem, mas só cai chuva. A gente tem que correr mesmo para voar, e voar juntos, força, motor, e fazer tudo isso unido. A gente tem leis aí, hoje temos a PENAB como uma lei, um plano nacional, nós temos a Lei Rouanet, temos a Lei Rouanet Municípios, Nordeste, as facilidades de construção, temos aí a PENAB até 2027, obrigatoriamente agora é tripartite, né? Até 2027, se os municípios não se organizarem, não atenderem as demandas, os municípios não recebem mais os recursos. E a gente precisa estar por dentro dessas informações. Então, eu acho que é isso. Acho que a construção é essa, a formação é essa, o direito é seu, está na sua mão, é você que está na ponta, é você, Vini, é você, Tati, Paulo, Jonathan, todos vocês, todos que estão aqui têm interesse, porque todo mundo constrói e sobrevive para essa economia. Então, acho que é isso. Nós estamos. É, o Paranauê se reúne agora novamente na quinta-feira para mais uma aula que a gente vai falar sobre financiamento e captação de recursos. Olha, chegou a nossa vez, hein? Chegou a nossa vez agora, porque a gente vai falar sobre como buscar esses financiamentos, que é exatamente isso que o Alexandre acabou de falar, como a gente busca através dessas leis e a captação desses recursos, né? Com o nosso Alex. Alex é produtor cultural, trabalha hoje no IDERB, traz vários mecanismos, traz várias possibilidades de conquista, né? Então, faz tudo isso para que a gente possa fazer o mecanismo de financiamento cultural, incluindo as leis de incentivo, as emendas parlamentares, os editais de estratégias de acesso de recursos. Então, assim, a gente tem muito para construir junto, vocês precisam pegar todas as informações, sabe? E trazer para a luta. Não é ficar aqui encaixado e dizer, ah, gente, o pessoal falou lá, mas é muito difícil. Não, é fazer isso aqui, transformar, porque a gente quer, quem sabe, daqui a 5 anos, poder olhar e dizer assim, olha, hoje o meu coletivo tem o que tem, faz o que faz, porque a gente passou lá pelo Paranauê, e a gente agora também me dando informação, porque a gente aprendeu com vocês. Vai ser lindo, hein, Alexandre? Já pensou essa construção? Então, gente, mais alguém quer falar? Mais alguém quer trazer alguma possibilidade? A gente ainda tem um tempinho, senão a gente vai encerrar aqui, né? E aí a gente pensar, falar sobre isso, ruminar, levar para o nosso projeto mesmo, trazer todas as possibilidades para que a gente construa aí, para que vocês sejam muito felizes e nós todos nessa participação coletiva. Vamos encerrar, vamos todos pensar nessa possibilidade. Boa noite, se inscrevam para a próxima aula. Alexandre, com toda a família Paranauê, muito obrigada por sua participação, muito obrigada por sua contribuição. A gente super agradece. Vou passar aqui para o pessoal que tiver interesse no seu telefone. Você agora se vire, tá bom? Meninas de Libras, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal do interior que está participando. As ordens de todos e todas. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal do interior que está participando, aos mestres e mestras que estiveram fazendo parte, fazem parte, a Casa da Capoeira, e todos eles, muito obrigada. Boa noite. Pessoal da técnica do Paranauê, obrigada aí pela força sempre, estamos juntos. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam para a próxima aula, quinta-feira, às 19 horas. Um abraço. Alexandre, valeu, queridão. Obrigada, viu? Até mais.